Sabe quando a gente ganha um presente valiosíssimo, que muito nos alegra, e em seguida nos preocupamos por não ter onde guardar? Essa é a metáfora que eu utilizo para falar desse grande presente com o qual todos fomos agraciados, que é o aumento da expectativa de vida. Maravilha, né? Vamos ter mais tempo dessa vida que tanto queremos viver. Mas será que nós estamos preparados para receber esse presente? É sobre isso que vamos conversar. Com o crescimento da expectativa de vida, cresceram também os desafios. E, infelizmente, cresceram também os casos de abandono de idosos. Abandono por negligência ou por falta de condições é o que mais acontece, né? Casos em que a pessoa idosa ela é deixada no hospital, em alguma instituição, até mesmo nas ruas, durante dias, semanas, meses ou definitivamente. E existem muitas questões envolvidas nesse abandono, principalmente quando diz respeito à família. Cuidar de um idoso adoecido exige por demais do cuidador, que normalmente se esgota por não ter com quem contar e por não ter condições de contratar um cuidador, que todos nós sabemos que é muito caro. Então, em alguns casos, o cuidador adoece, chegando, inclusive, a falecer antes do idoso. Existem casos. Em relação ao financeiro, o custo com a saúde, a alimentação e bem-estar do idoso, muitas vezes não pode ser suprido pela família, que também enfrenta dificuldades. E nós sabemos que, embora exista esse auxílio das políticas que os idosos têm acesso, infelizmente não contempla o idoso ou a sua família em todas as necessidades que ele tem. Às vezes, o dinheiro que ele recebe dá para comprar uma medicação que ele utiliza. E aí fica difícil a família cuidar. E se acrescente a esse fato que, muitas vezes, o familiar precisa trabalhar, ele precisa se manter. E aí dificulta uma dedicação maior ao familiar idoso. Então, muitos abandonos de idosos estão acontecendo pelos próprios filhos, porque alguns deles não querem se ocupar com essa fase difícil da vida dos pais. Nós temos visto casos aí de pessoas de uma certa condição que abandonam, deixam no local e não vão nunca mais lá, né? Ou então porque os vínculos familiares não foram cultivados. No passado, esses idosos, sei lá, tiveram uma relação conflituosa com os filhos, nunca procuraram, nunca estiveram presentes e tudo. E quando chega nessa fase, por conta dessas situações, os filhos muitas vezes se negam a assisti-los. Não querem estar próximo, cuidando, levar para suas casas e ter esse trabalho, né? Então, esse abandono do idoso, ele não se dá apenas por parte dos familiares. Também a comunidade, muitas vezes, se ignora, não sabe, todo mundo voltado para dentro de si. O Estado também, porque nós sabemos que existem algumas políticas de assistência para o idoso, como a Política Nacional de Saúde do Idoso, que tem essa diretriz de cuidar do envelhecimento ativo e saudável, da atenção integral e integrada à saúde da pessoa idosa e outras condições, né? Mas, com certeza, essa assistência, ela não chega a suprir a necessidade de todos os idosos, de todos os grupos. Tem muito idoso morrendo em total desassistência, apesar do que já está sendo ofertado à sociedade. Eu trago aqui, inclusive, um comentário de uma colega da pós que nós estamos realizando sobre o envelhecimento humano, com relação a essa situação
Não existe a condição de amparar a todos, de acolher a todos, de cuidar de todos. Não existe dentro das instituições as condições necessárias para tratar dos processos que o idoso traz. E aí nós temos, hoje, no Brasil, as ILPIs, né, as instituições de longa permanência para idosos, que não são nada mais, nada menos do que os abrigos antigos, né? E elas são criadas principalmente para suportar o impacto do aumento dessa população, para suprir essa demanda. Então, hoje, essas ILPIs, elas começam a surgir em várias cidades, onde não tem, porque já se entende que é necessário preparar um ambiente para acolher essas criaturas. São instituições governamentais ou não governamentais, de caráter residencial, quer dizer, como se fosse realmente a residência para o idoso, só que em conjunto com o número de idosos que ali se encontram, né? É um domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E é para pessoas com ou sem suporte familiar e em condições de vulnerabilidade. Então, tanto pode ser abrigada a pessoa que não tem família, como aquela que tem. E que a família não quer cuidar, não tem condições de cuidar, coisas dessa natureza. Em junho de 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou uma denúncia de abandono de idoso e diz que foram registrados um aumento de 855% entre janeiro e maio, em comparação ao período de 2022. Quer dizer, foram quase 20 mil registros de abandono em 5 meses. Isso em 2023. No ano anterior, os abandonos foram registrados apenas 2.092. E olha aí, um ano depois, 20 mil registros. Então, se por um lado a longevidade, esse presente que nós recebemos, pode ser observada como uma conquista decorrente de melhores condições de saúde e dos avanços da medicina, por outra, ela traz grandes desafios, principalmente no que diz respeito à proteção dessa população, que muitas vezes se torna total ou parcialmente dependente com o passar dos anos. Nós temos falado aqui numa velhice saudável, de formas de se manter jovem, de se cuidar, mas nem todos têm essa condição, nem todos têm esse acesso, essa facilidade, essa condição de vida melhor. Então, esse aumento da expectativa de vida no Brasil tem trazido muitas consequências. Estou falando de Brasil, mas isso é a nível mundial, principalmente com relação às consequências sociais, porque com essa inversão da pirâmide, quer dizer, se antes existiam mais crianças, hoje existem mais idosos. Então, lá na base, agora, está as crianças no número menor e inverteu lá em cima um absurdo de idosos, né? Com isso, com essa inversão, surge a necessidade de políticas públicas diferenciadas das que nós já temos para atender às necessidades de uma população mais idosa. Porque essa política que aí está não dá conta, não. De maneira nenhuma, não vai dar conta. Existem também as consequências econômicas, quer dizer, os governos vão precisar investir de verdade em saúde, em educação, em emprego, em previdência, porque o número vai aumentar, já está muito grande. As consequências no campo da saúde. Precisa criar políticas de saúde para tratar doenças crônicas e deficiências que surgem com o envelhecimento. Também ambientes especializados para tratar doenças crônicas e deficiências. Eu recebi um vídeo, que inclusive eu até coloquei no status do meu Instagram, de um médico comentando que no Brasil existem 2.000 geriatras, quando a necessidade seria de 30 mil geriatras. E as pessoas estão se preocupando em se formar para cuidar do coração, para cuidar do estômago, para cuidar disso daqui, mas ele diz,
de velhos. Então, você precisa se apropriar das necessidades do idoso para cuidar. O Estado precisa também trabalhar políticas que que acolha toda essa população. Porque não é só isso que nós temos hoje, não. Está crescendo a cada dia. Então, essa participação popular, a nossa participação nas questões que dizem respeito aos idosos, são questões que dizem respeito ao nosso futuro. Não adianta a gente dizer, eu tenho nada a ver com isso, é para o idoso. O idoso somos nós, já estamos chegando lá. Então, nós precisamos promover algumas discussões, campanhas, palestras, fazer alguma coisa para chamar a atenção tanto da população quanto dos nossos governantes. As campanhas e as palestras são para sensibilizar a população sobre os direitos dos idosos e criar uma cultura de respeito e cuidado com os idosos. Porque tantas pessoas como eu, que não me dei conta que estavam envelhecendo, quantos que estão envelhecendo não se dando conta? E não sabendo que os aguarda, e não sabendo que é necessário cuidar desse futuro, porque é o nosso futuro. E essa cultura de respeito também, que precisa ser muito trabalhada entre os jovens. Também os conselhos dos idosos, que nós sabemos que existem nas nossas cidades, a gente perceber como é que estão, eles realmente estão nos representando, eles estão representando os idosos nessas decisões que os afetam. Promover a participação popular na formação de políticas públicas. Então, vai haver uma conferência, vamos participar. Nunca participei, vou participar. Ouvir o que está sendo trabalhado, o que se pode propor, porque a partir dessa participação popular nas políticas públicas, com a atuação da sociedade, que vão surgir políticas, projetos, algumas execuções, algumas avaliações, fiscalizações, tudo para preparar o Brasil para esse futuro que já se faz presente em nossas vidas. Porque, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o IBGE apontou que em 2023 a expectativa de vida subiu para 76,4 anos. Não quer dizer que só se vai viver 76,4 anos, não. Quer dizer que quem tem 76, de repente pode ir lá para 80, 90, não sei. E a ONU prevê, para 2050, aproximadamente 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Então, pense aí, 2 bilhões de pessoas. Será que nós estamos preparados realmente para viver em plenitude esse presente maravilhoso de podermos viver mais? E os governantes? Será que eles estão atentos a esse momento?